Senhor, o que é que eu devo fazer para alcançar uma vida eterna? Não coloque nada no lugar de Deus, porque não existe nada mais interessante, mais bonito e mais excitante do que Deus. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para Ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só: desde o mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Reflexão do dia. Provérbios 17, 21, 22 e 23. 21. O que gera um tolo para sua tristeza o faz, e o pai do insensato não tem alegria. 22. O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. 23. O ímpio toma presentes em secreto para perverter as veredas da justiça. Glórias, glórias a Deus. Temos pensado aqui nesse mês como que o reino de Deus pode alterar a nossa visão para que nós tenhamos um novo comportamento diante da realidade. Veja bem que não estamos falando de você alterar a realidade, porque talvez isso seja uma missão difícil demais para nós, neurótica demais inclusive, mudar toda a realidade. A gente não muda toda a realidade, porque com isso nós teríamos que mudar tudo o que nos envolve, inclusive o trânsito de São Paulo. Só aí já não dá para mudar a nossa realidade. Então nós não alteramos a realidade, ou não estamos pensando sobre isso. Estamos pensando em como é que nós, através de uma leitura muito clara, muito sincera, muito humana do reino de Deus, podemos alterar a maneira como nós nos relacionamos com o que temos de realidade, e é claro que também vivemos, em menor escala, alterações da nossa vida. Porque dizer que queremos viver a vida no reino, a vida do reino dos céus, não é uma afirmação de que queremos ir para o céu. Porque o Evangelho de Marcos começa dizendo que o reino de Deus está entre nós. Ou seja, o reino de Deus não é um lugar para onde nós vamos, mas é a maneira como nós vivemos onde nós estamos. A proposta cristã não é que você morra para então viver uma vida diferente. A proposta cristã é que você morra para um jeito de viver aqui, porque o reino de Deus está entre nós. Ele está permeando a nossa vida, ele está acessível, possível a todos nós. Não é vida eterna que começa quando você morre. É uma vida eterna que começa agora. Poderíamos organizar da seguinte maneira: falamos de uma vida eterna, que é viver com valores tão bonitos, é viver com uma vida tão significativa que você poderia vivê-la eternamente. Ou seja, esse evangelho que nós precisamos morrer para que ele comece, ele é uma redução do evangelho de Jesus, que veio, nasceu, encarnou uma mensagem para mostrar que é possível que nós a encarnemos também, aqui, hoje, com essa vida que você tem agora. E por isso então que acreditamos que o reino de Deus, ele é uma visão, ele é uma proposta que mexe com a integralidade da nossa vida. Ele tem o que falar para o seu casamento, e tem o que falar para você que está enfrentando o divórcio. Ele tem o que falar sobre a sua promoção no seu emprego, e tem o que falar sobre o seu desemprego. Ele tem o que falar sobre os momentos mais difíceis da sua vida, assim como propõe um comportamento para os momentos mais felizes ou mais. Esse evangelho mostra para você o que de fato é felicidade. Esse sentimento do qual todos nós passamos a vida inteira buscando, e por vezes a vida inteira sendo enganados. Jesus fala sobre ele de uma maneira muito clara e muito simples. E o texto que nós lemos, que fala de um homem rico, como você percebeu, dá para a maioria de nós aqui um certo alívio, né? Porque se você não é rico, você diz: pronto, aí eu já estou livre do texto. Não preciso nem me preocupar em vender tudo que eu tenho, porque eu não tenho onde cair morto mesmo, então eu já estou com a barra limpa diante de Jesus. Será?
Será que é só isso que nós podemos pensar? Será que é essa a única maneira de lermos esse texto? Será que essa riqueza ela está restrita à quantidade que você tem no bolso, na carteira ou na sua conta bancária? Será? Acredito que ela é também financeira. Ela é também monetária, mas existe alguma coisa para além disso e que aí todos nós estamos incluídos, porque o reino de Deus inclui a todos, a todo tempo, sempre, para que todos, a todo tempo, questionemos quais são as nossas práticas e a maneira pela qual nós estamos construindo a nossa vida. Então eu quero falar com você hoje à noite sobre outras riquezas, que não são medidas somente em bens materiais, mas na atitude do teu coração, na atitude do teu interior. Não existe uma régua para medir essa riqueza, ela tem muito mais a ver com como é que você tem respondido às grandes perguntas da vida, ou às perguntas que a vida tem feito para você nos últimos anos. Na conversa de Jesus com esse homem, nesse diálogo tão rico, a primeira coisa que nós podemos pontuar é que cumprir a lei é só o começo da conversa. Jesus foi interrogado diversas vezes pelas mais variadas pessoas, das mais distintas classes sociais e econômicas, às vezes questionados por alguma conduta que ele teve, por alguma palavra que ele falou, por alguma ideia que ele espalhou, mas muitas vezes ele foi perguntado: Senhor, como é que eu faço para ter a vida eterna? Ou Senhor, o que é que eu faço para entrar no reino dos céus? Isso era uma sede, uma vontade de saber, nós temos escutado sobre essa vida no reino, como é que eu faço para entrar nela? Como é que ela acontece em mim? Ok, a gente escutou e a gente gostou, e agora, como é que a gente tira do campo teórico e coloca ele no campo prático? Senhor, como é que eu faço para isso acontecer na nossa vida? Quantos passos eu preciso dar? E a gente gosta desse negócio de passo, né? 3 passos para cá, 7 passos para lá, 2 para a direita, 7 para a esquerda, pronto. Você chegou no reino dos céus. Por isso que tem um monte de livro de autoajuda que vende para caramba, porque é 3 passos para ficar rico. Pronto, 3 passos, vamos comprar. 7 passos para resolver teu casamento. Tranquilo, 7 passos a gente dá. E Jesus não resumiu o reino de Deus em 3 ou 7 passos, porque ele é uma caminhada para a vida toda, são passos incontáveis. Então, Jesus começa e traz na conversa uma parte dos 10 mandamentos. Senhor, o que é que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Mas lembre que agora, hoje à noite, quando eu falar vida eterna, eu não estou falando de uma vida depois que você morrer. Mas é uma vida tão bonita, tão significativa, que você poderia vivê-la eternamente. É aqui, do jeito que você está. É vida com sentido. Senhor, o que é que eu faço para ter uma vida com sentido? O que é que eu faço para que os meus dias não escorram por entre os dedos e eu tenha uma vida vazia? O que é que eu faço? E Jesus traz então os 10 mandamentos na conversa e diz: olha, não mate. E aí acho que ele vai dentro dele só fazendo check. Não cometa adultério, check. Não roube, check. Não minta. Ninguém ficou sabendo, check. Honre seu pai e sua mãe, check, porque eles não estão aqui também para provar, então check. Ficou igual um pombo diante de Jesus, aquele peitão estufado falando: mas eu já faço isso aí desde muito novo. É isso? É isso aí? Não, estou dentro. Não, você não está dentro, senão você não teria pedido para entrar, porque quem está dentro já tem sentido. Olha que incoerência. Ele está dizendo que ele está ok, mas se você está ok, por que você está com sede? Quem está com sede não pede água, amigo. Você está na verdade se enganando. Você está ainda numa espiritualidade de aparência. Você na verdade está querendo enganar quem? Quem é? Quem é o fruto do teu engano? E Jesus então coloca algo para além da lei. Ele anula a lei? Não, ele coloca alguém para além das questões práticas, para além das questões visuais.
e ele vai na gema. Não tem o papo agora de não sei o que lá, de Nutella e não sei o que lá da gema? Então isso aqui Jesus foi na espiritualidade da gema e não Nutella. Jesus olha para ele e diz, faz o seguinte então, venda tudo que você tem e dê aos pobres, toda a sua riqueza, então você vem me seguir. Oh Jesus, aí complicou, hein? Não tem como a gente negociar. Não tem como a gente rever isso, não tem como a gente rever esse trato. Porque Jesus começa a falar assim, então você está com um bom relacionamento com a lei, mas você ainda não está com um bom relacionamento com Deus. Quanto à lei, ok, legal, continue inclusive, não é para deixar de fazer, continue, mas é que existe alguma coisa para além disso que você ainda não entendeu. Você é submisso a um conjunto de leis, mas você ainda não tem um relacionamento de transformação com Deus. Você é condicionado, mas você ainda não entendeu. O que é o condicionamento? É quando eu não vou nascer em algum lugar, as pessoas me condicionam a um comportamento. Quem vai à igreja desde pequenininho é condicionado. Você já sabe um monte de coisa de cor, coisa que você nem sabe o que significa. É igual o hino nacional. Todo mundo aqui canta o hino nacional, né? Tá, mas me explica algumas palavras que tem lá no... A gente nem sabe o que é. Por quê? Porque eu decorei, mas eu nunca entendi o hino nacional. Então tem muita gente que frequenta a igreja há muito tempo, obedece um conjunto de regras e sabe um monte de versículo de cor, mas não sabe o que aquilo significa. Quer dizer, você é condicionado pela lei, mas você ainda não foi transformado por Jesus. Você sabe repetir a cartilha, mas você não sabe o que ela significa. Você sabe dizer, honra teu pai e tua mãe, só que você é um péssimo filho, entendeu? Está decorado? Tá, mas ainda não está absorvido. Tem entendimento? Tem, mas tem vida. Tem prática? Tem transformação na postura do dia a dia? Não, ainda não. Então, você tem um relacionamento com a lei e não com Deus. E nessas e em outras conversas, Jesus não anula a lei. Jesus estica. Jesus propõe alguma coisa que vai para além. E Ele dá uma nova lente para que a lei seja interpretada a partir da vida e não a partir da lei pela lei. Porque não é decorar a Bíblia inteira que faz de você um bom cristão. O que faz de você um bom cristão é amar o próximo como a ti mesmo. Porque é isso que define o teu cristianismo. Qual é a capacidade que você tem de amar as pessoas que são diferentes de você? Não, mas eu sei o que está escrito lá em Deuteronômio. E o que isso tem a ver se você não consegue ser um bom vizinho? O que isso tem a ver se você não consegue ser amoroso com os teus filhos? Que cristianismo é esse que você sabe de cor um livro, mas você é incapaz de ser amoroso com a tua mãe? Então é porque você sabe repetir uma lei, mas você ainda não sabe viver o reino de Deus. E o reino de Deus não é um conjunto de teoria, não é um compêndio teórico. Tem teoria, mas aquela teoria serve para transformar a tua vida e não para você ficar numa ladainha de repetição e papagaios doutrinários e teológicos que não conseguem ter uma vida diferente. Decorar versículo é sinônimo de boa memória e não de que você é um bom cristão. Você pode decorar a Bíblia inteira, isso significa que você tem uma memória fantástica. Agora, isso ainda não tem absolutamente nada a ver com o reino de Deus. Porque Jesus veio para gerar um novo tipo de gente e não manter a prática, o hábito de papagaios doutrinários que repetem as regras da igreja desde 1900 e bolinha, mas eles não sabem nem para que aquilo lá serve. Porque a lei pela lei gera ordinários e Jesus veio gerar extraordinários. A lei gera gente condicionada e Jesus veio gerar gente apaixonada pela vida, comprometida com o próximo, ligada com o outro.
Senhor, eu cumpro a lei. Tá bom, você é ordinário, mas você ainda não é extraordinário. Não, mas eu nunca traí minha mulher. Tá bom. Ok, você está fazendo simplesmente aquilo que você prometeu no dia que você casou. Não venha pagar de bom porque você faz isso. Não, mas eu nunca matei ninguém. Não diga. Sério mesmo? Não, aquele deputado, o Brasil está tão ruim que a gente fala assim, ó, aquele político ali, ele não rouba. É muito bom. Bom, mas ele não roubar faz dele bom? Não, não roubar faz dele um cara ordinário. Roubar dele faz dele um ladrão. Um político que não rouba não é um cara excepcional. Um político que não rouba é uma pessoa ordinária. Normal. Aquele pastor lá da Bethesda, meu, o cara é honesto. Não está fazendo mais que a obrigação dele. O dia que ser honesto vai ser nossa, é extraordinário. O que ele faz extraordinário? Meu, ele é honesto. Pô, quando a honestidade e o óbvio passa a ser notícia, é porque a gente está doente. E a moralidade religiosa desses tempos de Jesus e das nossas, ela é muito visual, muito plástica. E essa foi uma das grandes condenações de Jesus, que é o quê? A hipocrisia. Jesus pegou leve com a mulher em adultério, Jesus pegou leve com o cara que roubou, por quê? Porque leu o coração deles. E Jesus pegou muito pesado com o pastor hipócrita, por quê? Porque leu o coração deles. Os chamou de sepulcros caiados, brancos por fora e podres por dentro. Por quê? Porque de acordo com aquilo que é visual, check. Não, tá, eu estou cumprindo. Tá, mas e teu coração? E as entranhas da tua vida? Porque é disso aí que nós temos que falar. Porque manter essa superficialidade, isso aí está fácil. Repetir um conjunto de leis, isso aí a gente decora. Os 10 mandamentos a gente decora. Não mate, não roube, não adultere. Está certo, Jesus, está certo. E Jesus anula isso? Não, Jesus expande. Ele convida aquele rapaz, aquele homem para um passo muito mais profundo. É para um mergulho para dentro dele mesmo. Onde as posturas corretas não podem ser usadas como maquiagem para tudo aquilo que não é correto. Porque é o que ele está fazendo. Ele grita as suas virtudes para esconder os seus defeitos. Não, mas você não precisa gritar nada. Até porque você está enganando a você mesmo. Ele deixa bem claro, não, eu já faço tudo isso aí, gente. Fica tranquilo, que isso aí tudo já está de acordo. E Jesus está falando o que para ele? Então, mas tem mais aí para a gente mexer, hein? Tem mais coisa aí que você não está trazendo. Mantenha isso, continue sem mentir, sem roubar, mantenha isso. Porque isso aí é bom para você e para quem vive com você. Mas tem mais coisa aí. E você sabe que tem mais coisa aí. E todos nós sabemos quando é que tem mais coisa aí. Porque todos nós sabemos das intenções do nosso coração. A lei coíbe, inibe algumas das nossas práticas. Mas ela não coíbe os meus desejos. E quem pode coibir os meus desejos? Ninguém. Porque desejar é do ser humano. Todos nós aqui desejamos coisas bonitas e coisas absurdas. Então Jesus dá um passo além, tendo em vista que desejar é do ser humano. Tendo em vista que somos seres desejantes, que tenhamos coragem de investigar exatamente aquilo que nós não estamos conseguindo dizer, ok. Check. É isso aí que você precisa entrar em contato, porque isso aí pode alterar em muito a tua realidade. Eu e você não somos julgados pelas nossas intenções. Vou deixar isso bastante claro. Existe uma diferença muito grande no que eu penso e no que eu faço. Eu pensar em roubar o banco é uma coisa. Entrar metralhando um banco é outra coisa.
Eu pensar em trair é uma coisa, eu trair é outra coisa. São duas coisas distintas? São, bem distintas. Mas isso mostra como que a espiritualidade de Jesus é interior. Ela é anterior ao ato. Ela é integral. Ela quer cuidar das minhas posturas todas. É das profundezas da alma. Não é condenar você por aquilo que você pensa, mas é ajudar você a pensar o seguinte: por que é que você pensa o que você pensa? Por que é que você tem desejado o que você tem desejado? De outra maneira é, o que é que tem controlado a tua vida e desde quando você tem deixado isso aí controlar teu coração? Quais são as tuas riquezas? Porque a lei chama para esse exercício? Não, a lei só diz, não faça, ponto. A lei reprime. Tudo aquilo que é reprimido, uma hora estoura e dá um problemão. Porque a repressão não tem consciência, a repressão é na força. E Jesus diz, não, nem pelo poder, nem pela força, mas pelo Espírito de Deus, que traz consciência a todos nós. Ou seja, consulte os seus tesouros, consulte as suas riquezas, consulte os seus desejos, para que você não seja a maior vítima deles. Repetir os 10 mandamentos? Fácil. A questão é investigar quais são as prioridades da minha vida, ou de outra maneira, qual é o sentido da minha vida. Porque aí está a minha realidade. Qual é a minha realidade? Aquela que ninguém vê, aquela que eu sei, que é minha. Porque isso é que é real. Esse conflito interno que você tem. Algumas questões que apareceram no teu coração enquanto eu estou falando, então isso aí é a tua realidade. Pode estar reprimida, pode estar oculta, pode estar controlada. Mas essa é a tua realidade. Então Jesus está dizendo mais ou menos assim, olha, quanto às questões de estética e de aparência, tudo bem, você está ok. As questões é quando a gente aprofunda. As questões é quando a gente abre aquelas gavetas que há muito tempo estão trancadas. Aí você não quer mexer. Falei aqui semana passada, a lei condiciona os nossos comportamentos. Mas ela não muda a nossa consciência. A gente anda na velocidade máxima da marginal porque tem radar. Não é porque a gente, não, é melhor, não, é porque tem radar. E depois de uns dias chega um negócio lá chamado multa na tua casa. E quando a gente descobre onde está o radar, entre os radares a gente não está nem aí para a velocidade que foi estipulada. Porque aquilo não muda a nossa consciência, aquilo lá só condiciona o nosso comportamento. Se falarem, não tem mais radar, acabou. Porque existe uma diferença no que a lei faz e que uma nova percepção da vida faz. Porque uma coisa, o que eu faço? Existem coisas que eu faço só porque eu tenho que obedecer uma lei? É verdade. E existem outras que eu preciso fazer o exercício contrário, que é pensar, por que é que eu faço isso da maneira que eu faço? Por que é que eu vivo assim da maneira que eu vivo? Ou seja, a lei é só o começo da conversa. Jesus não anula nenhum item. Deixa todos os itens da lei lá. Continue assim. Mas existem outras coisas. Existem outras questões que você precisa visitar. Existem outras áreas que precisam de uma investigação muito sincera. E não adianta você ficar escondendo as tuas virtudes para mascarar os seus grandes problemas, porque se os grandes problemas são teus, uma hora eles estouram na tua cara. Nós não estamos em prova. São 10 mandamentos, eu passei em 6, a média é 6, então ok, vamos embora. Dos 10 eu já cumpro 6, passei de ano.
Não, existem outros 4 ali que talvez se você não der bola, eles são a razão de grandes problemas na tua vida. Porque não é uma prova para saber que nota você vai tirar. Não é um sentimento, que tipo de vida você está construindo. Segundo, como falei, o problema da riqueza ele está para muito além do dinheiro. O que é que Jesus faz quando diz para ele, olha, então faz o seguinte, já que você já está cumprindo tudo isso, pega todos os seus bens, venda e dê todo o dinheiro aos pobres. Jesus está colocando aquele homem diante de um Deus que ele tem dentro dele. Depois que ele se garante do teste visual, Jesus fala, peraí, vamos continuar a conversa. E coloca ele diante do maior apego, diante da maior riqueza, que no caso dele era dinheiro. E no nosso caso pode ser outra coisa. Mas Jesus está trazendo à tona um Deus concorrente que mora dentro dele. Jesus está trazendo à tona um tesouro que tem ditado o comportamento da vida dele. Ditado a realidade. Ele está direcionando a vida, ou pior, sendo direcionado, sendo coordenado, sendo levado por outro Deus. No caso dele, o dinheiro. E no caso do dinheiro, sim, a Bíblia trata como sendo um Deus concorrente. Então a gente não pode ter dinheiro? Pode, claro que pode. A questão é quanto que do dinheiro dita a sua vida, quanto que o dinheiro dita a sua vida. Então eu não posso ter bens? Pode, o que não pode é acontecer dos bens terem você. Então eu não posso possuir coisas? Pode, você só não pode ser possuído por elas. Porque quando você é possuído por coisas, você elegeu um outro Deus na tua vida. E isso é muito sério. Então eu posso ganhar dinheiro? Pode, desde que essa não seja a razão da tua vida. Então organize mais ou menos assim, ganhe dinheiro, mas sempre ganhe do dinheiro. Ganhe dinheiro. Espero que vocês ganhem muita grana mesmo. Mas eu espero que o dinheiro jamais ganhe vocês. Porque esse é o princípio de todos os males. E muitos, por causa disso, se perderam. E gaste o seu dinheiro. Mas não permita que a sua vida toda seja gasta por ele. Mas o que quero focar aqui com você é que o problema não são os bens, nem a moeda. É o tipo de vínculo que ele tinha com os bens e com a moeda. O problema não é esse carro aí que você comprou. O problema talvez seja as motivações que levaram você a comprar esse carro. Talvez o problema seja o quanto que esse carro vai custar à tua família. O problema é o lugar onde você colocou esse carro, essa casa, esse sapato, esse apartamento, seja lá o que for. Porque tem gente, para inserir aquele que falou, não, esse texto aí de dinheiro não tem nada a ver comigo. Não, tem gente que não tem dinheiro, não tem onde cair morto, mas ama o dinheiro. Não tem nada, mas ama o dinheiro. O dinheiro, mesmo você não tendo, ele é um Deus na tua vida. É Ele que te controla. E controla mesmo, porque você não tem e Ele controla. Porque tem gente que não é rica em dinheiro, mas é rica em ganância. E quem é rico em ganância passa a ser controlado pela ganância. E quem vive controlado pela ganância não consegue entender o que é o reino de Deus. Ou seja, Jesus está colocando aquele homem diante de algo, de um sentimento que domina o coração dele. Com qual intenção? De exposição? De constrangimento? De vergonha? Não, o texto diz que Jesus, quando ouviu a resposta, com compaixão, com amor,
olhou para ele e disse o quê? Vende tudo que você tem. O que é que Jesus está dizendo? Cara, se livra disso, porque isso ainda vai te matar. Não foi com um sorrisinho sarcástico no rosto. Não, Jesus olhou as intenções e falou, esse rapaz, ele é preso nisso, rapaz, se livra disso, porque isso vai custar a tua vida. E você vale muito mais do que isso que você tem. E você pode aqui, enquanto eu falo, ir trocando dinheiro por tanta coisa. Por tantas outras coisas que talvez estejam roubando a tua paz, roubando o teu sono, roubando a sua capacidade de pensar. É Jesus com amor olhando nos olhos e dizendo, larga isso, porque isso vai te matar. Talvez seja um vício, talvez seja o álcool, talvez seja o dinheiro, talvez seja o jogo, não sei, e você sabe. Porque todos nós sabemos aquilo que pode roubar a nossa realidade e roubar inclusive o nosso relacionamento com Deus. Porque para ele o dinheiro era uma prisão, e nós seguimos ao Deus que é o Deus da libertação, e Ele quer romper com tudo aquilo que prende a nossa vida. Pode ser o dinheiro, pode ser o álcool, pode ser um caso, pode ser o que for. É com amor nos olhos que Jesus diz, se livre disso, porque a tua vida é muito mais preciosa do que aquilo que você tem. Ou seja, Jesus abre a porta. Abre a porta e autoriza aquele cara a ficar, vai viver a vida eterna. Se livra disso e viva uma vida eterna. A questão é se ele quer se livrar ou não. Porque a questão é qual que é o tesouro do coração dele. É aquela história que eu não sei se ela é real, se ela não é, mas passo para frente pelo preço que recebi dos índios, quando querem caçar o macaco, e tem aquela estratégia de jogar pega uma cumbuca com um furo bem pequenininho e joga uma banana lá dentro, alguma coisa que chame a atenção do macaco. O macaco curioso vai lá, enfia a mão dele fechada dentro da cumbuca e pega o objeto. Quando ele vai tirar a mão com o objeto, a mão não passa, porque a mão só consegue sair se ele largar o objeto. E ele está lá dentro com aquilo que ele quer, com a mão presa dentro da cumbuca. E o caçador está vindo ali. É simples, macaco. Larga e corre. Mas é porque eu quero tanto, Escuta, mas esse negócio que você pegou, que está dentro dessa cumbuca, é mais importante que a tua vida. Sério mesmo que você está apegado a alguma coisa que você ama mais do que a você mesmo? Você considera esse prêmio que está dentro da cumbuca mais importante do que a possibilidade de viver uma vida leve amanhã? E vamos combinar, nós estamos aqui numa reunião de adultos. Quantas vezes nós estamos com a mão presa dentro da cumbuca, com coisas que a gente sabe, isso aqui vai custar a minha vida, mas é tão bom. E a gente sabe que basta abrir a mão, tirar e correr, mas é que é tão bom. É o que Jesus está dizendo para ele, dizendo, cara, eu sei que é bom, tá certo, essa grana toda aí te faz bem, mas está custando tua paz, você coloca a cabeça no travesseiro e não dorme, larga isso e vai viver tua vida em paz. É a conversa de Jesus diante de Zaqueu. Zaqueu é a história contrária a essa aqui. O que é Zaqueu? Zaqueu é aquele cara que é desonesto, que tem um ganho de dinheiro fácil, e aí ele está com a mão lá dentro da cumbuca, e está gostoso, está bom, está dando certo. Só chega uma hora que ele diz, não é mais gostoso e não está dando certo, eu não tenho mais paz, eu não tenho mais vida eterna, eu não tenho mais sentido, eu não tenho mais por que acordar de manhã. E Jesus diz para Zaqueu, então abre a mão e vai viver tua vida com leveza. É com menos dinheiro? É, mas é com leveza. Quais são as tuas riquezas e aonde é que você prendeu a tua vida? Porque isso aí está alterando a tua realidade. Isso aí está alterando a sua maneira de enxergar tudo aquilo que acontece ao teu redor. Você quer ficar preso com a mão na cumbuca, limitado? Ou você quer abrir as janelas da tua alma, abrir as janelas da tua vida,
abrir os portões, se livrar dessas algemas e viver a vida de uma outra maneira, com outra percepção da realidade. Senhor, o que é que eu devo fazer para alcançar uma vida eterna? Não coloque nada no lugar de Deus, porque não existe nada mais interessante, mais bonito e mais excitante do que Deus. Ou seja, Jesus está dizendo para ele: rapaz, você é bom de letra, mas você ainda não entendeu o que é viver em espírito e em verdade a vida no reino. Você está com os versículos decorados, mas o teu espírito ainda não foi mudado. Isso aí é uma letra, mas ainda não é a tua verdade. Você sabe o texto de cor, mas ele ainda não é a tua verdade. Enquanto não for a tua verdade, ele não é a tua realidade. Você pode saber de cor, você pode repetir 1000 vezes, você pode saber todos os livros da Bíblia, de trás para frente, tudo que eles significam. Enquanto isso não for em espírito e em verdade, você vai simplesmente ficar repetindo palavras. E na hora que a coisa apertar mesmo, vai dizer: opa, aí não. Quando Jesus manda ele vender tudo e dar aos pobres, ele está simplesmente dizendo para ele, colocando ele de frente com o seguinte exercício, é um exercício quase inverso, né? Ó, venda tudo que você tem e dê aos pobres. Não, aí não dá. Está vendo como isso é importante para você? Até então você estava achando que era tranquilo, que você estava no controle. É gente que tem um vício, que fala assim: não, eu estou no controle, eu paro de beber ou de fumar a hora que eu quiser. Então para. Não, aí não. Aí Jesus diria: está vendo como isso é maior do que você imagina? Não, esse meu hábito aqui, não, isso aqui eu paro a hora que eu quiser, até porque eu nunca fiquei viciado, eu só faço isso há 20 anos, todo dia. Então parar, quer o reino de Deus, então para de fazer isso. Não, mas aí assim, parar assim de repente não dá. Está vendo como isso é grande na tua vida? E está na hora de você entrar em contato com isso, porque enquanto você não admitir que isso está beirando uma doença, não tem cura. Porque para ser curado tem que partir de você. E Jesus coloca essa responsabilidade no colo daquele homem, porque Jesus sempre coloca a responsabilidade no colo das pessoas. Acredito sim que o reino de Deus transforma a vida das pessoas, desde que essas pessoas tenham um contato, um comprometimento radical com o desejo de mudança. Do contrário, não tem pozinho mágico, não tem copo d'água em cima da TV, não tem oração forte, nem 7 semanas de whatever. O que tem é compromisso, desejo, abrir mão daquilo que tem roubado a minha paz, em espírito e em verdade. Aí sim nós temos mudança. Ou seja, a vida pode mudar, por quê? Porque a porta está aberta, Jesus já abriu. As algemas que me prendem naquilo que eu amo, Ele já quebrou. A questão agora é se eu quero mudar de lugar. A questão é se de fato eu quero abrir a mão desses pequenos deuses que me cercam, para de fato o Deus verdadeiro, esse que dá sentido, permear os meus sonhos, todos os meus desejos e valores, e assim transformar a minha maneira de ver a realidade. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade, e ainda nos mantém na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida essa, com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora, e pense nisso.